E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. E nesse vídeo nós vamos conhecer uma espécie de uma plataforma de tratamento de áudio. Imagina que você não tenha lá aquele ótimo microfone e que você também não tenha um ambiente acústico. Então, esse site aqui, cuja URL é essa aqui, e eu vou deixar na descrição, acho que a pronúncia é essa, acoustics.com. Quando eu digo na descrição, você vai encontrar um primeiro link aí que vai para os recursos do vídeo, e aí você vai poder encontrar arquivos, trechos de código, links que são passados durante o vídeo, e isso vai depender do vídeo. Mas logo aqui na página inicial do site, a gente já vê umas coisas bem interessantes. Primeiro aqui a gente vê uma breve descrição, onde ele diz que eles disponibilizam tanto uma API como um SDK. Então você pode trabalhar via API para fazer tratamento de áudio, inclusive ele disponibiliza também um SDK para que você possa trabalhar em tempo real. Você possa trabalhar o áudio em tempo real no momento que você está gravando o áudio. Nesse vídeo aqui, nós vamos criar uma aplicação bem simples, uma aplicação em C#. A gente vai criar uma aplicação do tipo console mesmo, em que eu vou utilizar uma gravação que eu fiz aqui propositalmente sem tratamento de áudio, com som ambiente, uma gravação que tem ruídos. Nós vamos enviar essa gravação, esse arquivo, no caso um arquivo WAV, para a API, e nós vamos também fazer o download desse arquivo para verificar o resultado. E você vai notar que como eles utilizam IA, o som fica incrivelmente tratado. Nem parece o mesmo som. Mas antes disso, aqui mesmo na página principal tem umas coisas interessantes, como por exemplo nessa parte que ele dá aquela breve descrição que eu já falei, do que eles disponibilizam. E aqui nesse ponto ele mostra uma espécie de vídeo com alguns exemplos, em que ele tenta mostrar o áudio original e o áudio tratado aqui nessa opção Enhanced. Então eu vou tentar escutar aqui de maneira bem breve. Eu não sei como é que está o volume aqui, vamos ver se vai dar para escutar. I'm very glad to be able to take part in this celebration in St. Louis on Human Rights Day. Ever since the Eu não sei se deu para notar aí, porque o YouTube ele tem alguns filtros, mas dá para notar aqui que esse áudio está com muito barulho, com muito chiado realmente. Se a gente utiliza aqui a opção Enhanced e clica aqui em Play para escutar o mesmo áudio, só que tratado, veja a grande diferença. Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human Rights, was passed in Paris in 1948 on December. O tratamento chega a ser incrível. Eu achei incrível aqui. E olha que eu utilizo muitas vezes o NVIDIA Broadcast, que é um SDK bastante conhecido, aí, principalmente para quem utiliza NVIDIA. Tem também o CRISP, que é uma biblioteca também bastante conhecida, mas ainda assim, por incrível que pareça, ele me deu a impressão que ele trata o áudio melhor do que esses SDKs. Mas você mesmo pode tirar as suas conclusões. Bom, primeiramente, você precisa aqui fazer login ou criar uma conta, que eu acredito que seja nessa opção aqui. Vamos clicar nela para a gente ver se é realmente isso. Então, aqui você cria uma conta. Eu, como já tenho uma conta, eu vou voltar aqui e vou apenas fazer login com a conta que eu já tenho. Então, nesse ponto aqui eu estou entrando com a minha senha. E o que você vê aqui na página inicial? Então, você vê aqui algumas opções, como por exemplo, opção para fazer upload, opção para verificar os seus arquivos. Você pode gerar API Keys. E pode ter aqui uma espécie de real time, que é aquele SDK que eu falei. Se você for aqui em real time, você vai para essa página que oferece informações sobre como é que você faz esse tratamento em tempo real. Não vai ser o caso desse vídeo aqui, nós não vamos explorar essa parte. Inclusive nessa opção aqui, Book a Demo, você pode pedir para eles uma demonstração para dar uma explorada e estudar como é que esse SDK funciona realmente. Bom, mas voltando aqui para a página, eu diria para o painel inicial aqui do site, você tem aqui a opção Upload, em que você pode selecionar arquivos, inclusive ele já mostra aqui algumas limitações, como por exemplo a máxima duração de 10 minutos, os tipos de arquivos, o máximo tamanho do arquivo, e aqui ele dá também algumas demonstrações, que inclusive aqui já é diferente, que ele oferece uma maneira de você poder variar entre o tratado de maneira gradativa, entre o áudio tratado e o áudio original, que você pode dar uma olhada aí também. Aqui você vê os arquivos que você fez o upload para fazer o tratamento no arquivo, você vê aqui a lista de arquivos. Aqui você pode criar API Keys, que nesse ponto aqui, ele pede que você faça uma requisição de acesso à API. Eu fiz essa requisição,
Eles mandaram um e-mail para mim de volta perguntando basicamente qual era o objetivo, o que eu queria com isso, qual era o tamanho da empresa que eu trabalhava. Então eu respondi de maneira sincera mesmo, que eu só queria conhecer a API e que, se fosse o caso, eu iria fazer a aquisição da API. E é o que eu estou fazendo aqui. Junto com vocês, eu estou estudando essa API e, ao mesmo tempo, demonstrando para vocês a funcionalidade que ela pode disponibilizar para a gente. Voltando para cá, eu diria que, pelo meu entendimento, isso aqui é uma maneira de você utilizar a API de maneira, entre aspas, humana, para você utilizar mesmo no painel, fazendo o upload manualmente dos arquivos. Mas o que vai interessar para a gente é o portal de developers, porque ele também disponibiliza um portal interessante, que é aí onde você vê as informações sobre a API. Então, para isso, eu vou copiar aqui esse endereço, vou abrir aqui uma nova aba, e no lugar de áudio que fica aqui na frente, eu vou colocar developers.acoustics.com e eu acho que só até aí já dá para a gente acessar. Então, eu errei alguma coisa, porque eu esqueci aqui o OR, tudo bem, a gente coloca. E dessa maneira eu acho que, pronto, a gente vai para a URL da página de desenvolvedores que corresponde à API desse projeto aqui. Só que tem um detalhe interessante, o login que você utilizou para entrar lá no site humano, de maneira que você faz o upload manualmente dos arquivos, é diferente do login que você utiliza para entrar aqui no portal de desenvolvedores. Como ele diz aqui, por favor, note que não é a mesma conta usada para entrar na página principal lá do serviço deles, entendeu? Então aqui, sim, eu tive que criar uma outra conta aqui nessa opção Signup. Então eu simplesmente criei outra conta, foi bem rápido, você precisa também de verificar seu e-mail, mas como eu já criei, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Então, fazendo login, você tem algo um pouco parecido com o que a gente viu lá, só que com algumas informações diferentes. Como, por exemplo, quando você entra dessa maneira, você tem 2 horas de crédito para poder testar essa API. E nesse vídeo nós vamos utilizar um pouco desse tempo que a gente tem aí de crédito. Inclusive, você pode adicionar créditos, a gente pode até ir aqui nessa opção para ver como é que eles cobram isso. Então, eu nem tinha visto essa página ainda, estou vendo junto com vocês aqui. Pelo que eu entendi, para 600 minutos, eles cobram 48 euros, que equivale a mais ou menos uns 300 reais. Então, e 600 minutos é aproximadamente não, é realmente 10 vídeos, 10 áudios de 1 hora, né? Isso por aproximadamente 300 reais, isso cotação da época que eu estou gravando esse vídeo aqui. O serviço é realmente muito bom, mas vamos voltar aqui, porque o que interessa para a gente nesse vídeo é praticar, não só conhecer aqui essa API, que é realmente algo de se elogiar, como também entender a utilização do C# de maneira programática para a gente poder acessar essa API e fazer melhorias em arquivos de áudio. Vamos dizer que você seja algum criador de conteúdo e de repente precise, em vários casos ali, melhorar um áudio. Nesse ponto aqui tem algumas vantagens. Por exemplo, você não precisa se preocupar com o microfone, porque realmente ela é nesse ponto mesmo. Ela chega a deixar você sem preocupação nenhuma com o microfone, porque mesmo com áudio totalmente péssimo em tratamento, até mesmo com música no final ali, música tocando no momento que você está falando, ele realmente consegue extrair uma voz que na verdade a gente sabe que aquilo não é só uma extração natural, né? Não é só algo bit a bit ali, existe um envolvimento de IA nesse processo, né? Bom, nesse caso aqui ele não me perguntou porque eu já criei aqui uma chave de teste, um API Key de teste, mas quando você acessar essa página pela primeira vez, você já vai ver aqui de cara logo a opção de você criar logo essa API, que foi o que ocorreu quando eu cliquei aqui nesse botão, e você pode, depois de criar a primeira, clicar nesse botão para criar as outras, né? Add Key, e aqui você dá um nome para a chave, como por exemplo, eu vou dar um nome aqui, Code Total Teste, né? Só uma API Key de teste. Logicamente essa API Key você só tem, se eu não me engano, essa chance de copiar, porque depois você não vê mais ela, por isso tem aqui o botão copiar. Então você copia, fecha, e o que você pode fazer depois disso é só excluir e gerar outra, né? Como eu já disse, aqui na lateral você vê a quantidade de crédito que ainda falta. Então eu utilizei 1 minuto, vamos utilizar provavelmente mais 1 minuto nesse vídeo aqui. E você tem também, o que não é menos importante, né, a documentação da API, que na verdade é bem simples. Eu nem precisei ver toda essa documentação para fazer o que eu vou fazer nesse vídeo aqui. Então ele tem aqui a parte de Upload and Enhance File, que é uma opção utilizando Form Data, né, é uma opção utilizando Multipart Form Data, que eu achei essa opção melhor porque ele permite enviar um arquivo de maneira binária.
E ele aqui embaixo também mostra uma opção em que você pode utilizar um formato JSON. Como você pode ver aqui, ele permite que você preencha os campos ao enviar os mesmos parâmetros que a gente vai ver, a gente vai já ver os parâmetros lá em cima, só que eu não gostei que aqui ele pede uma URL do arquivo, ele não pede o binário do arquivo. Não é? Então, no meu caso aqui, mas você pode também fazer um teste utilizando essa versão JSON aí, mas no meu caso aqui é mais interessante enviar realmente o arquivo para eles, né? Fazer o upload do arquivo, e não ter esse arquivo disponibilizado em alguma plataforma para que eles façam o upload lá, que foi o que eu entendi aqui dessa opção no formato JSON. Se você entendeu de maneira diferente ou souber que funciona de maneira diferente, você pode deixar aí nos comentários. Então, nesse caso, a opção que eu achei mais viável foi essa aqui, que eu vou dar aqui um zoom para a gente ver algumas características. Aqui você fornece o arquivo, aqui você fornece o Loudness Target Level, né, que ele coloca aqui como padrão como um 14, você nem precisa preencher, porque ele já tem uns padrões para cada uma dessas propriedades, ele tem uns padrões, então você praticamente só precisa enviar o arquivo aqui. Ele dá aqui também alguns exemplos, né? Loudness Peak Limit, porque na verdade ele aumenta também o som, né? Ele não faz só o tratamento, ele deixa o som no nível ali que eu diria que é o mais alto possível dentro desse padrão que você colocou aqui. E aqui também ele tem um padrão, né? É como se fosse assim o limite pelo que eu entendi, né? Do volume daquele áudio ali, para que não dê distorção, né? Para que ele fique naquele pico ali de áudio. Aqui tem Enhancement Level, que você pode fazer uns testes aí, o padrão é 1, ele dá aqui esses exemplos, então isso aqui é mais para você ir testando e verificar qual é o melhor, só que no padrão mesmo, sem mudar nada, eu já achei o resultado bem razoável, bem impressionante na verdade. Nesse parâmetro aqui ele pergunta qual é o transcode kind, que pelo que eu entendi é a maneira que ele vai retornar o arquivo convertido, se você quer o WAV ou MP3, então ele dá essas duas opções aí. E aqui no último parâmetro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui por final, é o Model Art, que eu acho que é o modelo que ele vai utilizar lá. Dentre essas duas opções, eu utilizei essa primeira aqui. Você pode testar aí para ver qual é a melhor das duas. Ele dá essas duas opções aí, que acredito ser um modelo que será utilizado para a melhoria do áudio. Bom, inclusive você pode utilizar essa própria interface aqui, já colando aqui, por exemplo, a sua API Key. Eu vou até colar aqui para você ver. Aqui eu já posso setar a API Key. Eu já até vou colar aqui para que eu não perca ela, porque de repente eu posso até perder. E já pode também, até por aqui mesmo, utilizar, não é? Mas como aqui o canal ele é mais voltado para desenvolvimento, nós vamos criar aqui realmente um projeto no C#, utilizando .NET para consumir essa API. Então, vamos para cá, que eu já estou aqui com o terminal aberto, eu já andei aqui aumentando o tamanho das fontes, deixa eu ver se dá para aumentar mais um pouco aqui. Pronto, deixa eu fechar aqui, que quando aumenta ele mostra tudo. Eu vou aqui para a minha pasta de projetos, eu costumo organizar meus projetos em pastas. Inclusive eu vou ver o que eu tenho aqui de pastas de tecnologia. Eu costumo fazer teste com várias tecnologias, você vê que tem várias aí. Mas como nós vamos trabalhar com uma Console Application comum mesmo, eu vou entrar aqui na minha pasta Console, que já existe aí, e vou criar aqui. Vou fazer diferente, vou primeiro criar aqui o diretório, para depois a gente criar a aplicação, porque eu vou copiar para dentro desse diretório um arquivo de áudio que eu já preparei para isso, né? Então, eu vou criar aqui um diretório, você pode colocar qualquer nome aí, é só um teste, por exemplo, Acoustics, acho que é assim, parece ser assim, pronto. E coloco aqui, traço teste, só para a gente deixar bem claro que é uma aplicação de teste que a gente está criando. Eu vou entrar nessa pasta aqui e, logicamente, nós não vamos ter nada na pasta. Só que como eu já estava fazendo uns testes, eu tenho aqui um arquivo de áudio que eu preparei para isso. Então eu vou copiar esse arquivo de áudio para cá. Eu já tinha salvo esse arquivo de áudio numa pasta que eu acredito que eu tenha colocado o nome como um arquivo.wave, e eu vou copiar ele para cá. Vamos ver se assim ele copia. Vamos ver se já está aqui, se já copiou. Então, como você pode ver, nós já temos aqui o arquivo wave, que eu vou renomear aqui para file.wave, até para que o nome fique menor e mais fácil também de entender o código. A gente pode dar uma escutada já nesse arquivo aqui, mas pelo Visual Studio Code, que é o que nós vamos utilizar para programar, também vai dar para escutar, e quando eu chegar lá eu vou mostrar para você o arquivo rodando. Então, para criar uma aplicação nova no .NET, a gente dispara .NET New e o tipo de workload que nós vamos utilizar. Então, no caso, nós vamos utilizar a console mesmo aqui. Um detalhe é que eu vou antes mostrar a versão do .NET que eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando a versão 9.0.103. Se você estiver utilizando uma versão ligeiramente diferente dessa aqui, não vai haver diferença nenhuma no código que eu vou demonstrar aqui. Para criar a aplicação,
Novamente, nós vamos disparar .NET New Console dessa maneira. Eu não vou colocar nada, um detalhe interessante que eu estou criando nesse vídeo aqui de uma maneira diferente a aplicação. Você viu que eu não coloquei nada depois do console ali, New Console. Isso porque eu já estou na pasta da aplicação. Então eu considero que essa pasta que eu acabei de criar já é a pasta da aplicação. Por isso eu não precisei copiar nada. E ele criou a aplicação dentro dessa pasta mesmo aqui. Inclusive, de maneira bem interessante, você nota que o .NET é inteligente e ele pegou o nome da pasta para criar o nome do nosso projeto. Eu estou salientando essa parte porque, costumeiramente nos vídeos, a gente sempre preenche lá ou o "-o", de output, com o nome da pasta, ou o "-n", com o nome do projeto, e dessa vez nós fizemos diferente. Se você quiser detalhes bem mais abrangentes sobre a utilização de extensões apropriadas para trabalhar com .NET, sobre mostrar outros workloads, sobre criação de banco de dados, então eu tenho um vídeo bem mais abrangente que esse aqui, porque esse aqui eu vou tentar resumir um pouco para que o vídeo não fique tão longo, e eu vou deixar passando aqui um card nesse momento, só que eu gostaria que você apenas marcasse esse vídeo e continuasse nesse que nós estamos fazendo agora, porque ele é bem interessante também. Então, vamos utilizar o Visual Studio Code para programar, então vamos disparar aqui code ponto, já que nós já estamos na pasta que queremos. Ele abriu aqui em outro monitor que eu estou trazendo para cá, então é uma aplicação padrão .NET que não tem nada de especial, mas já temos o arquivo aqui que nós vamos melhorar. Então eu vou tentar mostrar um trecho desse arquivo, eu não sei se vai dar para pegar o áudio legal aí. É um arquivo que eu gravei propositalmente sem tratamento de áudio. Eu não sei como é que vai ficar a altura e se o YouTube vai tratar esse arquivo de alguma maneira, mas vamos ver, eu espero que dê para escutar lá o som ambiente que foi deixado propositalmente. Vamos lá. E aí, tudo bem, caros? Então, eu estou gravando aqui, você pode estar escutando um som ambiente aí. É proposital essa gravação sem nenhum filtro, sem nenhum recurso de redução de ruído, exatamente porque nessa gravação, que inclusive vai daqui a pouco tocar inclusive um alarme, que eu coloquei até para reforçar um alarme. Exatamente, eu coloquei até mesmo um alarme para tocar aqui, é um alarme de celular, para reforçar mais ainda o barulho. Eu vou logo com essa parte do alarme aqui, para ver se, porque senão o áudio vai ficar um pouco grande. Eu gravei um áudio de 1 minuto para ter uma amostra ali de 1 minuto, né? Então, vamos ver se a gente já coloca aqui na parte do alarme e vamos lá. Um alarme, inclusive, que inclusive está bem próximo aqui, tocando, para reforçar mais o barulho. E eu vou parar agora, vai ficar uma amostra mais ou menos de 1 minuto. Então você viu aí que deu até para escutar o alarme, espero que tenha dado para escutar. Então é esse áudio que nós vamos tratar nesse vídeo aqui. Eu vou trabalhar só no Program.cs, vai ser um exemplo bem simples mesmo, não vai haver necessidade de criação de outros módulos que não seja esse principal aqui. Só que a gente vai pegar essa página aqui vou até tentar colocar aqui um ao lado da outra, para a gente ter aqui como base, copiar algumas coisas já aqui, como por exemplo... a gente vai precisar copiar, ele dá aqui ó, a URL, o servidor que, segundo ele mostra aqui, você tem uma opção de escolher aqui o servidor de API, o API Server, só que ele só dá essa opção aqui. Então, a gente já vai copiar aqui, já vamos deixar algumas coisas aqui para facilitar, para a gente não precisar ficar... Olha, uma coisa que ele diz aqui, bem interessante, é que você precisa informar o API Key nessa chave que você tem que colocar num header, né? Não é bem assim aquele header authorization. É diferente nesse ponto aí. Não é aquele authorization beer que você cria. Não, ele quer que você coloque ela dessa maneira aí, como um header desse tipo aqui. Então vamos até copiar essas informações para cá, né? E pronto, aqui a gente não tem muito o que fazer. Vamos logo começar. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá, para a gente começar já fazendo algumas coisas. Então, nós vamos precisar utilizar aqui o HTTP Client, então eu já vou criar logo uma variável aqui para o client, que é new HTTP Client. E como a URL base é essa aqui, a gente já vai colocar a URL base aqui para o cliente utilizar, né? Client.base address igual a new URI dessa URL aqui. Como você pode ver aqui, o retorno deles é no formato JSON. Apesar da gente utilizar o multipart form data aqui para enviar, mas o retorno deles é no formato JSON. Então a gente vai colocar aqui, vamos zerar aqui os accepts, né, do client dataset, dos default request headers. A gente vai aqui no accept, vamos dar aqui um clear e vamos adicionar que a gente quer adicionar um accept do tipo application.json. A gente pode deixar só assim mesmo, sem precisar dessa linha toda aí. Vamos cortar aqui e vamos deixar só o add, vamos copiar aqui o accept, vamos deixar só o add dessa maneira, com uma chave accept, que já vai ser suficiente. E
faz com que a gente não precise importar nenhum namespace. Já vamos aproveitar nesse momento aqui para incluir a nossa chave lá, que é XAPI Key, e aqui a gente vai colar a nossa chave. Como ele falou aqui, tem que ser no parâmetro, num header, não é num parâmetro padrão para autenticação, que seria o authentication. E como nós colamos a chave aqui, a gente vai tentar recuperar ela, acredito que dê para fazer isso, né? Espero que sim, porque senão a gente vai ter que criar outra. Parece que ela é desse tamanho mesmo, então é essa chave aí. Logicamente que numa aplicação de produção real você não ia colar a chave desse jeito no código, mas como exemplo aqui, ele pretende objetivo ser bem simples, então a gente vai deixar assim. Já vamos também informar aqui em cima qual é o arquivo que nós vamos enviar para tratar, né? Então eu vou colocar aqui var file igual ao file.wave que nós criamos ali. Eu já deixei com esse nome até para facilitar, para ficar menor o nome do arquivo aí. E vamos criar nosso form aqui, porque como você viu lá, tem que ser um multipart form data, né? Então vamos criar logo ele aqui. A gente vai fazer aqui uma inicialização um pouco mais versátil para não ficar tão verboso como está aí. E vamos logo aqui criar um new byte array content, né? A gente vai começar com um byte array content que a gente vai colocar. Nesse ponto a gente já vai enviar o arquivo. A gente vai utilizar aqui o file.read all bytes. Nós vamos ler aqui o arquivo como um bytes mesmo. Do arquivo que nós criamos a variável lá em cima, chamar mesmo aqui a variável de file e vamos pegar o nome do arquivo, que apenas eu poderia só colocar o nome lá, mas eu vou retirar aqui o nome do arquivo, path get file name do arquivo lá. Deixa eu apagar essas outras partes aqui. E o que ele está marcando aqui de erro? Assim, a gente o content só vai até aqui, então a gente fecha logo ele aqui. E não precisa fechar aqui, pronto. São 3 coisas que a gente tem que enviar nesse caso aqui, que é o próprio byte array content, que é a leitura do arquivo. Aqui a gente está fazendo várias coisas no momento só, que é para simplificar o máximo possível o código. A gente está também aqui lendo todo o arquivo em formato de byte. A gente está aceitando que o arquivo já existe, simplificando, sem fazer tratamento de verificação se o arquivo existe ou não. Aqui no segundo parâmetro a gente está informando qual é o nome desse campo do formulário que nós estamos enviando, então nós estamos deixando como file mesmo, e aqui é o valor que é o nome do arquivo. Vamos pegar aqui a próxima variável, que é essa aqui. Então essas vão ser mais simples, inclusive a gente vai tentar até copiar para ir mais rápido. Eu vou aqui abrir mais uma. Todas as outras a gente vai enviar como um string content, então new string content. Daqui a pouco eu coloco o valor, mas no segundo parâmetro nós vamos colocar aqui qual é o nome do conteúdo, o nome da variável, que vai ser essa daqui. É exatamente como ele está pedindo. Aqui do lado, apesar dele estar colocando aqui como integer, aqui você pode colocar como string mesmo, porque no final das contas o que vai para lá é string mesmo. Pronto. Daqui o que a gente vai fazer? Aí eu vou só contar aqui 1, 2, 3, 4. Então nós temos mais 4. O que nós vamos fazer? 1, 2, 3, 4, que são os 4 que nós vamos apenas copiar daqui, trazer para cá. Por isso que eu deixei aí do lado para facilitar a janela. Então vamos colocar também esse aqui. Esse daqui nós vamos colocar aqui do jeito que está escrito aí, não pode mudar o texto tem que ser exatamente como está escrito aqui. E agora nós vamos apenas preencher com os valores. Na verdade, eu poderia nem colocar esses aqui, porque nós vamos preencher só com os valores mesmo. Eu só estou colocando aqui didaticamente para que você, caso você queira modificar os valores aí, para poder testar com outros valores, né? Mas eu estou colocando até mesmo com os valores padrão aqui, não estou nem mudando isso, né? Então eu estou copiando tal qual está ali com os valores padrão. Por exemplo, só o único que eu vou mudar isso aqui, porque eu quero retornar ele como MP3, mas é apenas, eu acho que nem precisava, porque é até melhor como eu quero retornar ele como Wave, né? E aqui no exemplo ele está colocando como MP3. E aqui a gente vai simplesmente pegar esse primeiro modelo aqui, que eu aconselho você fazer uma comparação com o outro para ver se melhora, mas eu acho um pouco difícil ficar melhor, né? Aqui a gente vai tirar essa vírgula, porque não necessitamos mais. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Está faltando só a gente colocar um ponto e vírgula aqui para finalizar a instância do form data. Já temos aqui o form e nós já vamos postar. Como você pode ver aqui, ele quer que poste para esse endpoint aqui. E nós já temos também aqui no código, já colocamos o base URI aqui. Então a gente vai só acrescentar esse endpoint aqui no final. Dessa maneira nós vamos postar aqui. Então eu vou pegar aqui, criar uma variável para colocar o response igual a, vamos postar de maneira assíncrona mesmo aqui. Vou pegar o client que nós criamos lá em cima, que é o HTTP client, post, vamos postar de maneira assíncrona, e o que nós vamos colocar aqui é só o complemento que está faltando e o form, né? A gente vai colocar aqui o form. Eu já preenchi com os valores aqui, eu vou copiar esse complemento aqui da URL, o endpoint que está faltando.
Pronto, nesse ponto agora basta a gente verificar se o retorno foi um código de status de sucesso. Se foi, a gente pega o resultado aqui como string. Então, se esse success status code, né, se deu sucesso na requisição, a gente pega o resultado como string, né, que é o response.content como string, e grava na variável result. E detalhe, ele é um método assíncrono, por isso nós colocamos o await aqui, e nós só vamos printar esse resultado no terminal aqui para a gente dar uma olhada em como é que vai ser esse resultado aí. Mas a gente já sabe, eu vou já mostrar para vocês como é que ocorre, como é que é o formato desse resultado. Na verdade, a gente já viu, esse resultado é em JSON, né? É apenas um ID de arquivo que ele retorna. E no else aqui, que eu nem peguei bem aqui o zoom, né? Mas deixa eu tentar voltar aqui para ficar melhor. E no else aqui, que se não deu sucesso, ele vai retornar, vai printar no console um status code lá de erro e uma mensagem de erro do HTML, que é o reason phrase, que é uma mensagem de erro que vem do próprio protocolo HTTP. E é isso aí. Por incrível que pareça, nós já temos completamente o código para fazer o tratamento do arquivo. Logicamente que ele está bem resumido aqui, não tem tratamento de nada, mas para ficar o mais simples possível, o mais fácil de explicar. Então eu já vou aqui dar um Ctrl++ simples para abrir aqui o console. Eu vou salvar tudo aqui em cima e vou verificar, compilar aqui a aplicação com o comando .NET Build para saber se está tudo ok. Se nós não esquecemos nenhum warning aí, é importante não deixar. Então ele deu apenas que construiu com êxito aqui, como você pode ver, e nós vamos só limpar aqui a tela e já vamos executar, porque ele já vai enviar o arquivo para lá e já vai fazer o tratamento caso nós não tenhamos errado nada. Então, para isso, .NET Run aqui, a gente tem que aguardar um pouco, porque ele demora um pouco para fazer o envio do arquivo. E note que ele retornou exatamente aquilo que ele diz no site, que eu já vou mostrar para você. Que inclusive, para não perder, eu já vou copiar logo aqui, porque é importante, nós vamos precisar disso. Eu vou colar inclusive aqui no código mesmo, nós vamos precisar disso para fazer o download do arquivo. Na realidade, a gente nem precisa de código para fazer o download do arquivo. Como você pode ver aqui no final, ele mostra que eu aconselho você dar uma olhada nesses outros métodos, que nós estamos pulando aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, mas olha, ele vê nessa parte aqui, ele está mostrando download file. É apenas aquele base URL, só que com esse endpoint aqui, e aqui você coloca aquele código no final. Então, é o mesmo base URL que nós informamos lá em cima, com esse endpoint aqui acrescido do código que nós recebemos lá. Você pode até colar isso no navegador, mas não, eu errei aqui. Agora que eu lembrei que você não pode fazer isso, porque você precisa também, para fazer o download do arquivo, precisa informar o API Key. Você precisa colocar aquele mesmo cabeçalho lá. Então nós vamos fazer o download do arquivo através de código mesmo também aqui, só por motivo de precisar da API Key. Então para isso eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, generated name, não dessa maneira, que eu não estou programando em Python aqui, né? Então, vamos colocar só o conteúdo lá que ele passou para a gente e a URL de download, que nós já estamos fazendo aqui, concatenando, já estamos deixando dela direitinho aqui, ó, a gente está concatenando com o base URL, com o V1 que ele está dizendo lá, mídia, só que não tem esse enhanced aqui, que nós vamos já tirar, mas nós estamos concatenando com o código no final. Ele não coloca esse enhanced aqui no final, então a gente só precisa tirar isso aqui, que isso aqui sim é a URL de download, que eu vou até conferir aqui, se está ok, API, lust.com, e é exatamente isso. E nós vamos utilizar, deixa eu até minimizar aqui, que mal está dando para ver aqui a parte de programação. Então nós vamos utilizar um próprio getAsync mesmo, do próprio HTTP client que nós estamos utilizando. Então eu vou utilizar aqui client.getAsync mesmo. Nesse getAsync a gente vai colocar como parâmetro aqui a nossa URL. Vou dar uma explicada nesse código aqui. Então, primeiramente eu estou pegando, claro que isso aqui não é a maneira certa, né? Eu colei primeiramente aqui o código gerado de resposta. Para ficar uma coisa, eu diria, mais profissional, você não iria fazer dessa maneira. Você iria implementar um código que iria aguardar pelo arquivo, né, pelo processamento do arquivo, depois iria guardar esse código aí de resposta, para depois talvez fornecer uma opção lá no site de fazer o download, mas a gente está fazendo aqui em duas partes realmente. Nós estamos pausando aqui o código, colando aqui a resposta deles, né? Eu criei uma variável aqui com o código de resposta dele, que é o código que foi retornado no JSON. Montei, como eu já falei aqui, montei a URL de download. E bem aqui, eu estou utilizando o client, que é o HTTP client que nós instanciamos lá em cima,
passando como parâmetro a URL de download, que é essa aqui, né? Então, ele é um método assíncrono, foi por isso que eu coloquei aqui o await. Quando ele terminar o download, eu coloquei aqui o continue with, né? E aqui sim a gente vai fazer algumas verificações, né? Por exemplo, se deu sucesso no download, nós vamos fazer essa parte aqui. Se não deu sucesso no download, a gente vai emitir aqui uma mensagem de erro, um exception. A gente vai printar no console um exception. Mas se ele deu sucesso, que é essa parte aqui de cima, a gente vai aqui montar o nome do arquivo, que eu vou já mostrar para você o final aí. Vai criar um stream para poder escrever esse arquivo em disco, né? A gente vai, primeiramente, nesse filepath aqui, a gente vai montar o nome do arquivo. Aqui a gente está criando um file stream, né, passando o path e tudo, modo create, né, modo de acesso ao arquivo. E está pegando aqui o resultado lá do getAsync, está pegando o conteúdo e copiando para dentro da stream, né? E aqui a gente está fazendo um await porque, no caso aqui, a gente não colocou Desculpa, a gente está fazendo um .wait aqui porque a gente não criou um await, né? Poderia ter criado realmente um await aqui. E pronto, aqui no final a gente só dá uma mensagem explicando que file downloaded to e o nome do arquivo. Vamos só ver aqui o nome do arquivo, vamos só dar uma melhorada talvez aqui no nome do arquivo. Que no lugar da gente colocar aqui o próprio código lá, que é uma boa também, você pode fazer assim, né? É bom que não tem perigo de criar arquivos repetidos, mas para ficar aqui mais legível, eu vou colocar aqui o nome file, que é o próprio nome que eu dei para o arquivo, e aqui enhanced, para saber que aqui é aquele arquivo, só que de maneira melhorada, né? E aqui tá meio... Deixa eu cortar aqui para você, dá pra gente ver o código todo. E nesse ponto aqui, apenas para dar uma melhorada, porque eu não gostei desse... Eu não gosto de utilizar esse .wait, eu vou colocar aqui um await no final e vou tirar esse .wait aqui para que ele realmente funcione como um método assíncrono. Para isso eu tenho que fazer com que isso aqui seja async, né? Que é esse método anônimo, porque tudo isso aqui na verdade é um método anônimo. Então você viu que eu marquei ele aqui em cima como assíncrono para que eu pudesse usar dessa maneira aí. Pronto, só que para a gente poder rodar esse código, a gente vai ter que comentar esse código aqui de cima. Isso porque, se eu não fizer isso, eu acho que o nome do arquivo a gente vai precisar, nem mesmo o nome do arquivo a gente vai precisar. Então a gente vai comentar tudo aqui, porque se eu não fizer isso, quando eu for executar o código de novo, ele vai enviar o arquivo novamente. Só que a gente vai precisar, por exemplo, do client aqui em cima, né? Então eu vou descomentar aqui o client, porque a gente vai precisar dele, o HTTP client, e nem do base endereço nós vamos precisar, porque aqui a gente está colocando já o endereço completo, né? Mas nós vamos precisar aqui do API Key. A gente vai precisar disso aqui, porque eu já testei sem o API Key, não funciona. Ele só vai baixar se for com o API Key. Nesse ponto aqui eu acho que ainda tem algum erro. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu esqueci de comentar isso aqui, né? Essa chavezinha aqui. Pronto. A gente vai abrir aqui o terminal, Ctrl aspas simples. Vamos novamente dar um .NET Build para verificar se não tem nenhum erro, nenhum warning no código. Você pode, inclusive, fazer o .NET Run sem precisar desse .NET Build. É só mesmo costume meu mesmo de primeiro verificar se o código está ok antes de executar, né? Porque quando você dá o .NET Run, ele já faz o .NET Build também. Então aqui a gente dispara .NET Run, que a gente vai executar, e se tudo correr bem, ele vai baixar o arquivo. Então ele está demorando um pouco. Ó, você viu que ele já deu uma mensagem aqui que baixou o arquivo para dentro da mesma pasta onde nós criamos o projeto, só que com esse nome aqui, que foi o nome que eu dei lá. Então agora a gente vai verificar aqui se o arquivo foi criado. Como você pode ver aqui, o arquivo ele foi criado, ó, aqui. E a gente vai tentar escutar os dois. Eu espero que dê para escutar a diferença, mas é uma diferença simplesmente eu achei incrível. Parece assim que é gerado um novo áudio com a voz igual à sua. É realmente incrível. Mas vamos tentar escutar aqui os dois. Espero que seja possível escutar a diferença, escutar o som ambiente, para que você possa fazer uma comparação entre os dois arquivos. Então dessa maneira eu vou logo no primeiro aqui, que é o sem tratamento, e vamos lá. E aí, tudo bem, caros? Então, eu estou gravando aqui, você pode estar escutando um som ambiente, passar mais o barulho. Então nessa gravação, o objetivo... Você nota que tem barulho de pássaros aí, tem barulho de vento, né? Tem inclusive o barulho do alarme, que eu vou já para ele aqui de novo mostrar para você, né? Fazer um teste. Agora, um alarme inclusive para... que inclusive está bem próximo aqui, tocando. Pronto, agora a gente vai... Você viu que tocou aí o alarme também. E agora nós vamos comparar com o outro áudio. Vamos escutar ele aqui. E você vai ver que é algo realmente impressionante. Dá a impressão que o áudio ali foi recriado com a voz igual à sua. E você não vê nada de som ambiente. Bom, vamos conferir aqui para você ver a diferença. Então eu vou colocar para rodar ele aqui. E aí, tudo bem, caros? Então,
Eu tô gravando aqui, você pode estar escutando um som ambiente aí. É proposital essa gravação sem... Bom, isso aqui é o início e você viu que o início tá... É a mesma voz, mas é extremamente limpa a voz. Vou colocar no ponto que tem aquele ponto lá do alarme para você ver aqui e você mesmo aí julgar o que você achou da diferença, né? Então vamos lá. Vi áudio EI. Então, daqui a pouco, na verdade, vai tocar agora um alarme, que inclusive está bem próximo aqui, tocando, para reforçar mais o barulho. E eu vou parar agora, vai ficar uma amostra mais ou menos. Você nem escutou o alarme, né? Pois é, eu procurei. Cadê o alarme que não tocou? Como é que o alarme desapareceu, né? Pois é exatamente isso. O alarme simplesmente não tocou. Não é? É por isso que eu digo, é como se dá a impressão de que o áudio foi, de alguma maneira, recriado com uma voz igual à sua. Caros, então é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Para o vídeo não se estender demais, você pode utilizar aí sua criatividade, utilizando esse código aqui que nós fizemos e criando outros recursos. E é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Agradeceria bastante se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal. E até a próxima.